Preciso só fazer esse finzinho que tá difícil. Eu sou Evandro Xoxinho, @minxoxinho no Instagram, estou aqui com o Esbole, @esbole no Instagram, e temos, claro, nosso perfil oficial e não verificado, que é o @mais uma semana. E hoje vamos comentar sobre os eventos que aconteceram do dia 9 de setembro de 2023 até o dia 15 de setembro de 2023. Nessa semana, Hugh Jackman e Deborah Lee se separam após 27 anos de casamento. Rita Lobo estreia na Globo, mas num horário que vou te contar. Centenas de corpos são encontrados em praias da Líbia. E aí, Esbole, mais uma semana? Mais uma semana, Xoxinho, uma semana aí com dores de garganta, né? Podemos dizer que é uma constante aqui na equipe do Mais Uma Semana, em todos os membros, 100% dos envolvidos não estão 100% aqui. Então, foi uma semana com isso, com assistir coisas, com terminar coisas, com ser referência de coisas, e a gente vai falar mais daqui a pouquinho, porque a gente não vai falar muito agora, ou melhor, eu não quero falar muito agora, porque eu quero falar o menos possível, mas só daqui a pouquinho, depois que você pedir pra eu falar da minha semana. Muito bem, cara, então vai aí, fala pra mim o que aconteceu de bom, de ruim, ou o que deixou de acontecer nessa semana. Opa, então agora sim, vamos lá. Cara, minha semana foi tranquila, eu, né, como segue o protocolo aí das últimas semanas, né, o meu fim de semana com a Gabi foi tranquilo. A gente saiu pra caminhar, tomamos um sorvete, acabamos ficando aí na casa dela, dessa vez ela que cozinhou, foi um risoto. A gente assistiu o fim, né, terminamos o seriado Severance, que a gente tinha comentado no episódio anterior que estávamos vendo, já tinha sido recomendado exaustivamente por você. Terminamos a semana, então foi muito bom. Porém, o seriado, ele acaba com uma quantidade surreal, assim, de dúvidas que eu esperava que tivesse pelo menos um pouco de respostas, né, nesse final da primeira temporada. Ainda assim, é um seriado maravilhoso, porém eu tava com uma expectativa um pouco melhor de pelo menos algumas respostas. Então, esperar a próxima temporada, né, nesse meio tempo, eu já fui desbravar um pouco do YouTube pra ver algumas teorias, né, algumas possíveis explicações das coisas, mas ainda nada confirmado, né, só os fãs teorizando a respeito disso. Aproveitei também nessa semana, eu comecei e terminei o podcast que você recomendou na semana passada, né? Recomendou com asterisco, né? Que você não tinha ouvido ainda, que é o França e o Labirinto. Então, comecei, terminei, né? São 13 episódios, curtinho, então... E tem os episódios curtos, né? Tem episódio de, sei lá, uns 20 minutos, tem episódio de uns 40 e poucos minutos, e aí é rapidinho pra terminar. Então, tá recomendado, né? Não é sessão mais ainda, mas tá recomendado. E no restante do tempo foi meu ritmo normal, né? Durante aqui as aulas, etc., né? Teve nenhuma mudança, né, do que é o meu dia a dia comum. Ontem, na quinta-feira, eu acabei fazendo doce de leite, fiz brownie também. E, além disso, né, dei aula durante a semana, como sempre. E o ponto onde vai partir minha reflexão é que vários não orientandos meus, né, de monografia, estão vindo tirar dúvidas comigo, né? E eu vou falar um pouquinho disso daqui a pouco, né? Porque minha semana acaba agora e eu quero que você fale um pouco da sua semana, por favor, Evandro Xoxinho, porque enquanto isso eu vou descansar minha garganta, porque eu tenho aula hoje a noite inteira e, né, 4 aulinhas de falatório vai judiar. Muito bem, então eu falarei sobre minha semana, não estou gritando, estou utilizando o máximo de tempo em silêncio para que minha garganta não arda como se fosse o fogo do inferno. A minha semana, começando cronologicamente, sábado eu saí para caminhar com os meninos. Na verdade, sábado de manhã eu trabalhei, e aí na parte da tarde eu saí pra caminhar com o Johnny com o Colher. Foi legal, fazia tempo que a gente não caminhava, a gente deu algumas voltas no lago e fazia tanto tempo que eu não caminhava que meus pés e a minha perna estavam doendo. Depois disso eu fui pra casa da Bela, eu fiquei com o Pedro na parte do sábado à noite. Domingo eu voltei cedo pra casa, dormi um pouco mais, e aí tive que fazer vários e vários trabalhos da faculdade, né, aproveitar o tempo que eu tinha, tanto no sábado à tarde, quanto antes da gente ir caminhar, quanto no domingo mesmo. Segunda-feira eu voltei a trabalhar na parte da manhã da recepcionista, né? Ela teve complicações no olho e tal, e já mandou uma mensagem no sábado mesmo dizendo que não ia poder ir mais, né? Ia pegar um atestado e tal, e ia ver quanto tempo ficaria fora. Ficou determinado que ela ficaria fora por mais 10 dias, então durante mais 10 dias eu estarei trabalhando na recepção, e que tá sendo um sofrimento à parte, eu diria, cara, porque assim, tá bem cansativo pra mim. Eu acho que juntar
o trabalho matutino com as aulas é o que me pega mais, porque eu faço 2 funções e ainda tenho que ir pra aula, então eu chego perto das 11 em casa e até comer e tal, pra enfim poder dormir, já é sempre meia-noite, que acaba me fazendo dormir basicamente de 5 a 5 horas e meia. Eu não tenho dormido bem essa semana. Todos os dias eu dormi de forma horrorosa. E desde terça-feira, eu comecei a ter dor de garganta, assim. Uma dor de garganta que tava chata. Eu comecei a tomar medicamentos, né? Tomei um nimesulida e tal, a cada 12 horas. Mas não resolveu em nada. Na verdade, só piorou com o tempo. Ao ponto de hoje, assim, qualquer coisa que eu falo, qualquer coisa que eu engulo, eu sinto que a minha garganta por dentro tá como se fosse em carne viva, toda rasgada, e tudo que passa por ali parece ou um ácido ou uma rocha, ou um ouriço do mar, talvez assim. Parece que ela vai rasgando e doendo tudo. Até pra falar ou abrir a boca, por isso eu acho que eu até tô falando mais contido. Abrir a boca de determinada forma, assim, faz com que minha garganta doa, minhas amígdalas doam. Então, assim, tá bem complicado. Eu tentei um encaixe hoje com algum otorrino, mas todas as clínicas que eu liguei, na verdade, todas as clínicas que eu liguei, uma delas apenas tinha um horário pra quinta-feira que vem. Eu falei, meu amigo, até quinta-feira que vem um encaixe, eu já tô morto, né? Então, eu não consegui nada e resolvi ir na farmácia ali, uma farmácia mais conhecida da minha família e tal, ver com um atendente. Ele deu uma examinada e foi interessante que quando ele colocou o palito ali pra baixar a língua pra ver como é que tava a garganta, ele só falou assim, vixe. E aí, enfim, dado essa, entre aspas, consulta, ele falou, olha, você vai ter que tomar um antibiótico, isso daí tá muito feio, assim, você não vai resolver isso aqui só com um anti-inflamatório. E aí eu falei, tá, mas então como é que eu faço agora? Porque eu não consigo consulta, porque já tentei ligar, já tentei encaixe, não tem, só tem encaixe pra semana que vem em uma das clínicas, o resto tudo é só pra outra semana ainda encaixe. Daí ele falou, vou dar um jeito aqui. E aí já tomei, mas claro, né, eu tomei um pouco antes de começar a gravar, obviamente não fez nenhum tipo de efeito ainda, mas tô na esperança que doa menos. Trabalhar na recepção hoje foi um inferno na terra. Sempre que eu tentava conversar um mínimo, mas sempre tinha um velhinho. Eu tomei um chá de uma xamã do Mato Grosso do Sul, e também não resolveu. Então, assim, aparentemente a medicina xamã não tem tanta efetividade assim com a minha garganta. E eu acho que isso, inclusive, vai ser um dos motivos da minha reflexão. Mas eu só vou relatar também que essa semana teve algumas coisas que foram estressantes, mas legais também, que foi uma apresentação que a gente fez, mais uma dessas apresentações que a gente faz quase como um espetáculo. A gente fez um teatro do Castelo Rá-Tim-Bum e foi bem legal. Eu desenvolvi o roteiro no sábado mesmo, aí cada um correu atrás do seu figurino e ficou bem show, cara, ficou bem legal. Eu interpretei o Tíbio, do Tíbio Perônio, mais o Dr. Vitor. Então, eu dei um gritão, talvez isso não tenha contribuído muito com a minha garganta, mas eu gritei raios e trovões e tal, atuei de forma mais eufórica, mais estressada, e aí talvez tenha contribuído um pouco pra essa dor que eu tô sentindo. A minha reflexão também vai ser sobre o fato da minha garganta estar nesse estado, mas eu vou falar sobre isso daqui a pouco, porque ela já tá doendo demais e eu preciso passar a bola. Beleza. Eu duro que eu ia perguntar uma coisa, mas daí você ia te forçar a falar mais um pouco. Do tipo, Pode você falou perguntar. que era o Tíbio Perônio, mas quem grita raios e trovões é o Dr. Vitor, não é? Mas foi por isso que eu falei que eu interpretei 2 papéis, o do Dr. Vitor e do Tíbio, que tava procurando o Perônio, porque, né... Porque eles são gêmeos e gênios, né? Exato. Então, vamos lá pra minha reflexão. Como eu disse, a parte, né, dessas interações que vieram, né, vários alunos, né, do quarto ano, né, que estão fazendo a monografia, falar comigo, tirar algumas dúvidas, e eu sempre deixava, né, bem claro que, olha, eu não sou teu orientador, né, se receber algum outro comentário, né, de quem tá te acompanhando de fato, segue o que essa pessoa tá falando, né, mas de alguma forma, sei lá, confiam em mim, me tem como alguma referência, e acho que vai ser disso, assim, o tom da minha fala, né, que eu acho curioso, assim, né, é claro que eu tô ciente do meu papel, né, enquanto professor, enquanto educador, né, a transmitir conhecimento e tal, que envolve eu ser uma referência naquele conteúdo que eu tô ministrando, especialmente, né, referência naquilo que é a minha especialidade, porque eu dou outras matérias que não são minha especialidade, e eu sempre deixo muito claro pros meus alunos, né, que, ó, isso aqui não é minha
especialidade e tal, né? Mas aqui eu tô num papel de facilitador, tentando ajudar no que eu consigo aqui, né? De fazer a aproximação de vocês com esse conteúdo, né? Mas minha especialidade é uma, né? No caso. Mas, né? De toda forma, com relação a isso, eu tenho uma relação de confiança, né? Comigo, que eu fico feliz, né? De certa forma, né? Por os caras confiarem em mim, mas também é curioso, assim, de ver que, ó, né? Eu tô aqui dando meus pitacos em, eventualmente, um trabalho que está sendo desenvolvido ali, né? Com o acompanhamento de um outro professor. Eu sempre falo, ó, aqui é o máximo que eu posso fazer, é o máximo que eu posso chegar. Se me perguntam sobre materiais, né, para conseguir, eu digo, ó, esse aqui é o caminho que eu costumo fazer, baixo nesses sites. É uma relação que eu tento, né, sei lá, de alguma forma ajudar ali. E também teve o caso de uma dessas procuras, né, que vieram falar comigo e falaram, professor, eu tô meio perdido, assim, no que eu vou pesquisar, porque eu tô com uma ideia aqui, só que eu não consegui ainda desenhar, né, ao certo que vai ser a proposta de pesquisa, né. Falei com, não sei se era orientadora, no caso dessa pessoa, falei, né, e aí a gente não conseguiu chegar ainda, mas eu tô com essa ideia na cabeça, aí eu desenhei, né, uma pesquisa, assim, pra ela, e aí, né, eu falei, ó, espero que ajude, daqui tá ainda um outro material que pode ser interessante, porque eu fiz uma pesquisa, né, nesse rumo anos atrás, talvez se seguir por esse desdobramento aqui, pode te dar um outro norte, a pessoa gostou da ideia, e talvez eu acabe seguindo por esse caminho, então, é legal, né, assim, né, me sinto honrado, né, por contribuir disso, mas também joga uma responsabilidade gigantesca em influenciar de alguma forma os rumos que um trabalho de conclusão ali vai acabar sendo, né, seguido. Então, não tem, acho que talvez uma grande reflexão, é só que é responsabilidade, né, ser tido como uma referência ali, e acho que é só sobre isso, né, sobre se ver como uma referência para alguém ou para algumas pessoas ali e tentar contribuir na medida daquilo que é possível, né, mas vamos ver se isso daqui ajuda de alguma forma ao longo das próximas, né, das próximas avaliações deles. Vão ter banca de qualificação, depois a defesa. Aí lá na frente eu vou acabar talvez descobrindo isso, né, vendo os editais, né, dos temas, né, ao certo, se acabou dando certo algum desses meus comentários. Mas acho que é meio que isso, né, é um esforço que a gente faz hoje, mas a gente ainda não sabe qual vai ser o desdobramento disso lá na frente. Então, vamos ver, né? É meio que o trabalho de todo professor, né? A gente tá atuando agora, mas a gente não sabe o que vai ser no futuro daquela pessoa, se aquilo ali ajudou ou não, se aquilo ali teve algum impacto positivo ou não. Espero que acabe ajudando pro melhor. Que bem, eu até teria coisas pra complementar, mas não irei porque... Sem problemas. Vai, vamos pra tua reflexão, então. Minha reflexão, ela se dá justamente por conta dessa dor de garganta intensa. Essa infecção, na verdade, né? Porque, segundo o farmacêutico, já tem até placa formada, então... É complicado. E essa dor me fez perceber, né? O fato de doer para falar, me fez perceber o quanto eu falo. A gente não repara muito nisso, mas o quanto eu interajo, ou o quanto eu falo, ou o quanto as pessoas querem vir e falar alguma coisa e tal. E o quanto, né, em cada dor, agulhada, pontada, ardência, cada momento que eu sucumbia de dor, era difícil, era um lembrete de que, nossa, olha só, eu tô interagindo aqui. E em muitos momentos, assim, até tive que passar calado e me fez separado, tipo, nossa, se eu tivesse com a minha voz ok aqui, eu teria falado opa, e aí, já veio o carro? Ou ia puxar algum tipo de assunto pra conversar. E no final das contas, né, eu sempre me considerei uma pessoa tímida e reservada e etc. Mas eu acho que a quantidade de interações que eu tive que evitar e a quantidade de vezes que mesmo com dor na garganta eu falei, me mostra, acho que talvez eu não seja mais tão tímido assim, ou talvez eu não... Agora eu tenho um nível de interação muito maior do que eu em algum momento da minha vida julguei ter. E é engraçado, cara, porque eu realmente não pensaria nesse tipo de coisa, eu acho, se não fosse essa dor. Porque eu provavelmente continuaria achando que, não, eu sou tímido e tenho poucas interações sociais. Mas, analisando tudo, acho que, até que
até que não. Pode crer, e eu compartilho, né, dessa mesma coisa, porque você falando isso, né, me mostra, né, o tanto que também eu já... Talvez eu viva essa mesma situação, né? Eu me rotulo muitas vezes dessa forma e acho que isso é esse processo da gente, às vezes, não parar pra gente se reavaliar, né? A gente, às vezes, tem uma ideia, né, um entendimento de como a gente é, mas essa avaliação de como a gente é refletia quem a gente era, né, tempos atrás. Não necessariamente como a gente está hoje, né, como é a nossa, sei lá, nossa configuração atual, nossa desenvoltura atual, né, esse tipo de coisa. Então, pois é, né, é bom, de alguma forma, né, essas dores, essas, sei lá, essas exigências, né, de a gente ter que se comportar de uma determinada forma, né, nos força a gente se entender de novo, a gente se reavaliar pra ver, olha, pois é, eu gostaria de, né, acabar podendo conversar, de interagir de uma outra forma. Quando, né, se fosse parar pra gente se definir de alguma forma ali, você poderia dizer uma coisa completamente diferente do que seria, né, a sua prática, né, do seu viver, etc. Então, de alguma forma, que bom que aquilo está te ajudando a se conhecer, talvez, um pouco melhor. E eu acho que é só porque também eu não vou falar muito minha garganta tá nas últimas aqui. Eu tomei quase meia garrafinha durante o programa. Muito bem, é isso aí. Então, já que é um programa mais curto, vamos passar para a sessão mais logo? Bora pra sessão mais. Então, sessão mais, temos mais um feedback ou teremos que ir de indicação? Cara, então, eu acabei de olhar aqui nas nossas redes, né? O nosso e-mail e no nosso Instagram. E nós não temos feedback, então a gente vai ter que ir de indicação. E eu primeiro já pergunto se você tem alguma indicação ou se você quer se poupar e eu tenho que daí pensar em alguma coisa pra falar aqui pros nossos queridos ouvintes. Eu posso indicar um filme disponível na Locadora Vermelha. O nome dele é Estou Pensando em Acabar com Tudo. Né, pelo menos na versão em português. Deixa eu ver como é que... Você já não recomendou isso daí? Ou você assistiu essa semana e daí não tem como ter falado isso? Ah, tá. É, eu literalmente assisti no sábado. Enfim, o filme Estou Pensando em Acabar com Tudo, ele tem a seguinte sinopse. Uma jovem viaja para conhecer os pais de seu namorado em uma fazenda remota e acaba embarcando em uma viagem para dentro do seu próprio psiquismo. Não é um filme fácil. É um filme que em muitos momentos vai te deixar confuso, vai te deixar até um pouco perturbado. Ele é do Charlie Kaufman, que é nada mais nada menos que um dos roteiristas de Brilho Eterno de Uma Mente Sem Lembranças, Quero Ser John Malkovich e tantas outras obras assim que tem essa assinatura dele, sabe? Então... fica a recomendação para assistir o trailer. É um filme cabeça. Talvez se você estiver cansado com sono não seja a melhor opção para você. Mas caso você queira tipo um filme para pensar, né, para se sentir burro, digamos assim, recomendo bastante. É bem legal. É um filme que é exclusivo da Locadora Vermelha e ele não é tão longo assim, então é ok. Fica a recomendação do Eu Estou Pensando em Acabar com Tudo. Eu não conheci esse filme, mas tudo que eu sei é que eu gostaria de acabar com esse programa aqui, então, por favor, vamos lá para os nossos recadinhos. Então vamos lá, se você quiser mandar um feedback para nós, você pode mandar um e-mail no emaildasemana@gmail.com, repetindo, emaildasemana@gmail.com. Caso você queira mandar aquela mensagem um pouquinho mais pessoal, você tem a opção de mandar nos nossos Instagrams. Você tem o meu Instagram, que é @minxoxin, é eu mesmo, ou você tem o Instagram dele, que é @sbole. Se você não sabe para qual dos dois mandar, você pode colocar na roleta russa dos podcasters e mandar no nosso perfil oficial não verificado, que é o @maisuma-semana. Isso aí, e a gente também sempre pede para as pessoas seguirem nosso perfil no Instagram, porque assim a gente tem acesso aos analytics. Né, os insights que o tio Mark Zuckerberg conta pra gente quem são as pessoas por trás dos números. Se são mais homens, são mais mulheres, a faixa etária, a região do país ou do mundo que a pessoa tá ouvindo a gente. Isso é legal. A gente acaba conhecendo um pouco mais da nossa audiência, que conhece um pouco mais da gente, especialmente quando a gente tá em momentos melhores. E aí também pedimos, amigo ouvinte, se você estiver gostando aqui tanto do nosso programa, dá aquela famosa piramidada, né, do nosso podcast. Espalhe a palavra do Mais Uma Semana. Escolhe o episódio que você gostou, pode ser esse episódio aqui, pode ser outro episódio, pode ser um combinado de episódios, e aí você pega e manda para alguma outra pessoa. Alguém que não conhece podcasts em geral, não conhece o propósito nosso em específico, talvez essa pessoa acabe gostando que a gente fale por aqui e acabe, né, acompanhando o que a gente fala e acompanhando se a gente vai melhorando, né, ao longo das próximas semanas. E aí, uma vez que a pessoa manda um feedback pra cá, né, se ela tá gostando tanto assim, talvez ela acabe até mandando uma mensaginha pra gente. Uma vez que ela manda essa mensagem, ela pontua no ranking 2023, mais uma semana de feedback, que não tem atualização hoje porque não teve feedbacks. Tudo que a gente tem no episódio de hoje ainda é só o nosso grande, maravilhoso tchau, tchau doente, é isso? Tchau, tchau. Então, falou, tchau, tchau. Adeus.